Ontem eu ouvi uma frase que dizia que os seus clientes eles tomam decisões em milésimos de segundo com base no seu posicionamento, né? Com base no hook que você fizer no vídeo ou com base no gancho que você fizer. E eu queria comentar sobre isso, vocês me perdoam, vou dar umas pausas assim para tossir, porque eu tô doente, então dor no corpo, dor de cabeça, mas vamos lá. O que que a gente costuma ver bastante por aí, né? Cada vez mais as pessoas perderam o senso de pensar, o senso crítico da coisa, não é isso? Então, os produtores de conteúdo também já não tem mais tanto isso, são poucos que conseguem, e, sobretudo, né, e aí, consequentemente, sobretudo, não, mas consequentemente, a audiência também não vai ter porque os produtores de conteúdo não incitam ao pensamento, não é? Então, a gente escuta muito por aí, né? Você ficar fazendo hook, ficar fazendo gancho, ficar pulando de cabeça para baixo, corte, tipografia, a forma como você se veste, etc, tudo mais. Claro que a forma como você se veste importa, claro que importa, né? Seria leviano em dizer que não. Eu gravar vídeo aqui sem camisa, né? E aqui é o primeiro ponto. Porque uma grande dúvida das pessoas é a seguinte: por que que tem tanta gente fazendo sucesso falando mentira ou vendendo essas baboseiras? Porque o convencimento, ele não pressupõe a verdade. O convencimento, ele é a arte da retórica. É um tipo de discurso que ele só tem o intuito de convencer. E o sucesso desse tipo de discurso é convencer. Se convenceu, o discurso foi muito bem feito, né? Então, é por causa disso que tem muita gente fazendo sucesso, ganhando muito dinheiro, falando mentira. Porque o convencimento, ele não pressupõe a verdade, né? A busca pela verdade ali. Tá? Então, o que que as pessoas perceberam ao longo dos tempos, né? Então, se você pegar ali em 2013, 2000 e, por ali, 2014, não lembro qual que era a rede social, mas eu lembro que tinha uma rede social que já tinha caixinha de perguntas e respostas. Você fazia perguntas anônimas. Se alguém lembrasse, deixa aí no comentário. E aí, vários desses famosos hoje em dia, né, eu tinha interação. Famosos assim, famoso mesmo, né? Tipo assim, do mainstream e tal. Eu tinha interação nessa caixinha de perguntas. As pessoas respondiam assim muito facilmente, porque naquela época ninguém era famoso. Então, ali já começou, né, meados ali da década passada, já se começou a diminuir cada vez mais o tipo de conteúdo, né? Ainda tinham, obviamente, os blogs eram fortes, né? Os fóruns também eram bem fortes. Eu sou old school, tá? Então, então, eu sou novo, mas sou velho ao mesmo tempo. Então, você tinha muito isso lá atrás. E à medida que foram surgindo novas redes sociais, aí surgiu o Snapchat, né? Então, o Snapchat foi lá e, e implantou a cultura do Story, né? Depois o Instagram roubou isso, o Direct também. E aí você conseguia colocar filtro bonitinho, de cachorrinho e tal. Então você percebe que ao longo do tempo, o blog, os textos longos do Facebook, no Facebook também tinha comunidade com texto longo, né? Com discussões mais elevadas, digamos assim, tentando entender a causa das coisas, tentando entender aquilo que o tema se propunha. Isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? As pessoas elas foram trocando esse tipo de conteúdo mais longo, pelo conteúdo mais curto, né? E obviamente, quando você se rende a essa cultura dos números, principalmente os produtores de conteúdo, né? As pessoas viram que foi mudando ao longo do tempo e elas foram se rendendo à cultura dos números. Essa é a verdade, né? Então, eles viram que os textos longos eles foram deixando, perdendo espaço, né? Pra dancinha, pra resposta da caixinha, etc, tudo mais. E aí foi se criando um padrão de comportamento da audiência. Então, quanto mais pessoas fazem aquilo, né? A audiência ela vai cada vez mais se acostumando. Então, antes o que era a fonte de pesquisa para que a pessoa entendesse sobre, sei lá, vendas era um livro, ou um blog, um negócio mais longo. Então, ela precisava se demorar, ela precisava se colocar na presença de algo por muito tempo. Ou seja, ela ia se temperar daquilo por mais tempo. Agora, a fonte de pesquisa da pessoa é o Story, que tem 15 segundos de duração, não dura mais que 24 horas e é um negócio muito genérico. Então, você percebe que as pessoas elas foram perdendo ao longo do tempo a capacidade de raciocínio, e a gente está numa sociedade brasileira, onde, sei lá, os dados dizem menos, mas eu diria que 99% da população é um analfabeto funcional
Então, quando você começa a basear a sua comunicação entre isso é certo, isso é errado, faça isso ou não faça aquilo, a mulher é assim, o homem é assado, marketing isso, marketing aquilo, lançamento assim é ruim, lançamento assim é bom, as pessoas vão cada vez mais ficando mais burras, né? E, consequentemente, não só a audiência, mas também o produtor de conteúdo. Porque agora ele não produz mais, ele não se força mais a encontrar a verdade sobre as coisas ou minimamente ser honesto sobre as coisas. Porque a arte da retórica, ela não. Lembrem, né? A arte da retórica, ela não. O cerne dela, o sucesso dela é o convencimento. Convenceu, funcionou. Não convenceu, não funcionou. Então, isso que vocês chamam de. Ah, como que está o CTR, ou seja, a conversão do criativo. Isso nada mais é do que o convencimento. Então, se você consegue encontrar ali quais são as crenças do teu público, você consegue encontrar o que, que eles esperam para o futuro, naturalmente você vai saber fazer uma ponte. Não é isso? Então, o brasileiro, qual a crença do brasileiro? O brasileiro tem um juízo que a vida dele, se ele tiver dinheiro, ele está resolvido. E a esperança dele é em conquistar mais dinheiro. E onde que mais surgiram os produtores de conteúdo ao longo dos anos? Principalmente no mercado de marketing digital, onde eles te ensinam a fazer dinheiro. Né? Por quê? Porque é exatamente isso que acontece. Você tem um juízo muito enraizado, que é, você precisa, né, o brasileiro cresce com isso, né? Ter dinheiro, para ter sucesso, não é isso? E a esperança do cara, ao invés de estar em outras coisas, está onde? No dinheiro. Então, quando surge uma pessoa falando assim, cara, eu tenho a solução para você para te fazer ganhar mais dinheiro, ou seja, o cara tem a esperança em ganhar mais dinheiro. E ele tem um juízo de que ganhar dinheiro é a única coisa que ele tem que buscar na vida. E aí, quando surge uma pessoa salvadora da pátria, né, ele vai se render a ela, não é isso? Então, a partir desse momento, quando a gente diminui ali a nossa produção de conteúdo, a gente reduz, na verdade, a nossa produção de conteúdo da corte, reduz a nossa produção de conteúdo da história, etc. Tudo mais, a gente, além de emburrecer a nossa audiência, a gente está emburrecendo a nós mesmos, porque a gente perde a capacidade de raciocinar, de falar, por exemplo, 10 minutos para a câmera sem perder a linha de raciocínio. Não é isso? Então, a gente tem ali uma história muito bem construída na nossa cabeça, que a gente sabe onde que vai dar cada ponto e abre uma câmera e fala. Não é? Então, além de deixar a audiência burra, você também vai ficando cada vez mais burro. Então, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade, a sua própria inteligência mesmo, ela vai ruindo pouco a pouco. E é claro que não tem como separar a rede social da vida real. O Instagram, o celular, o YouTube, eles estão dentro da realidade. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você sai aqui do Instagram, quando você deixa o Instagram e vai para a vida real, as coisas também vão começar a serem mais velozes, mais rápidas, mais curtas. Então você não consegue mais, por exemplo, ficar diante de uma pessoa e conversar com ela. Você puxa logo o celular. Né? Por que que isso está acontecendo? Exatamente por isso. Nós cada vez mais estamos perdendo a nossa capacidade intelectual. Né? Então, quando a gente fala aqui de produzir conteúdo ou de discursar na internet, que é um termo que eu gosto mais, né, de utilizar mais, quando a gente está discursando, a gente precisa fazer com que o nosso discurso, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer passar, encontre pessoas dispostas a aprender aquilo. Né? E não a gente, o nosso discurso, aquilo que a gente quer passar, se renda às pessoas que não querem aprender isso. Que, ao contrário, elas querem apenas dar um like, deixar um comentário ali, porque isso é métrica de ego, né? Tanto para ela, que quando deixa um comentário no post de uma pessoa que é famosa, essa pessoa vai e comenta, ou curte, compartilha, isso é métrica de ego para quem comenta, como também para quem recebe o comentário, que também recebe uma métrica de ego dizendo que isso tá bom, que isso tá isso, aquilo, né? E aí, isso sucede vários problemas. Então, quando a pessoa deixa um comentário negativo num vídeo, ela agora, além de ela também tem a métrica do ego de ataquei, eu sou maior que ele, o cara, o produtor de conteúdo, se ele não tiver a cabeça no lugar, ele vai fazer o quê? Ele vai expor aquela pessoa. Não é isso? Ele vai abrir uma história aqui e vai descer o pau nela. Então, o que é que acontece? Você cada vez mais vai deixando de ficar inteligente quando você produz conteúdo curto. Né? Então, se você quiser começar a produzir conteúdo aqui na internet, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça muito claro é todos os pontos de discurso que você consegue atacar. Então, por exemplo, você vai falar sobre marketing. Tá, cara, beleza, marketing é muito amplo. Vamos falar sobre produção de conteúdo, né? Beleza. Você vai falar de produção de conteúdo para quem? Ah, vou falar de produção de conteúdo para esse tipo de pessoa, para esse tipo de... Então você tem que ter muito claro
como que eu posso dizer isso? Você tem que ter, dentro da sua linha de raciocínio, um certo domínio já muito bem estabelecido daquilo que você está falando, né? Porque senão, você vai fazer o seguinte, você vai lá no TikTok, eu não sei nem mexer no TikTok, eu abri o TikTok lá, só entro para postar um Reels e vou embora, né? Com o intuito de trazer aqui pro YouTube, nada mais. Aí o que que você faz? Você vai lá no TikTok, ou você vai, não sei, Google Trends, você vai em qualquer outro tipo. O que que você vai pesquisar? As coisas do momento, não é isso? Ah, a coisa do momento é essa, então eu vou falar sobre isso. A coisa do momento é essa, então eu vou falar sobre isso. Se você não tem muito clara a sua metodologia de ensino, ou para onde mais ou menos, pelo menos, você quer ir, você vai se render à cultura dos números. Né? Não tem jeito, você vai se render à cultura dos números, você vai cada vez mais empobrecer o teu conteúdo para que esse conteúdo cada vez mais tenha compartilhamento, curtidinha, comentarinho, porque isso é métrica de ego. E ao invés de, obviamente, né, essas métricas elas são importantes, né? Elas dão uma baliza nesse sentido para a rede social. Eu não estou ignorando 100%. Pelo contrário, o que eu estou falando é que você não precisa focar nisso, né? Então, por exemplo, sei lá, se você tem 15 leitores, se você tem 15 pessoas que te assistem no YouTube, cara, tá ótimo, são 15 pessoas, você consegue entender? E obviamente, a gente quer sempre melhorar isso, né? Porque a gente quer que o nosso conteúdo, o nosso discurso chegue a mais pessoas. Então, se fosse um diálogo, né, seria entre duas pessoas, um monólogo seria só eu. Mas eu quero que esse discurso ele saia, ele fure a bolha, como as pessoas dizem, né? Ele encontre pessoas que estejam dispostas a aprender. Eu não quero que o meu conteúdo encontre pessoas que queiram apenas curtidas e likes, porque não é isso que eu vou oferecer aqui. Então, quando a gente for, obviamente esse vídeo é sobre discurso longo, discurso curto, é questão de produção de conteúdo e tudo mais, mas quando a gente for falar sobre lançamento, funil, perpétuo e etc tudo mais, que ainda não está na hora, então essas coisas vão entrando ao longo do tempo aqui no canal, então ao longo do tempo, vocês precisam ter tempo aqui comigo, vocês precisam assistir os meus vídeos. Não porque eu seja a melhor pessoa, mas porque eu não vou chegar aqui e falar, ah, faça isso ou faça aquilo. Faça isso ou faça aquilo. Não, cara, não é assim que funciona. Então, a ideia é que isso chegue a mais pessoas. Né? Por quê? Porque eu quero que essas pessoas consumam um conteúdo de relevância, que eu acredito ser de relevância. Né? E eu não estou disposto a fazer tudo para que elas consumam. Esse é o ponto. Você tem que entender as métricas enquanto uma pessoa que está na frente do negócio, que está tentando construir um negócio, você tem que entender para onde que vai. Porque senão você entende, faria uma coisa de qualquer jeito aqui, um negócio meio estranho assim, você não se preocuparia minimamente ali com, com a linha do vídeo ou com o cenário mínimo, entende? Mas você percebe, não tem uma luz cara, não tem, você abriu a câmera e está falando. Então, a ideia é que, obviamente, o discurso ele alcance mais pessoas, mas você não precisa se render à métrica, à vaidade dos números para que isso aconteça, tá? Esse é o vídeo de hoje. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.